Você está em um relacionamento e tu percebe que a comunicação não flui, que o relacionamento não cresce? Vem para o Papo para Casais de hoje que nós vamos falar sobre este tema. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no meu canal. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e encaminhar para várias pessoas. Quanto mais você fizer esta ação, mais nosso canal cresce e nós podemos entregar mais conteúdo para muito mais pessoas aqui nesse mundo todo. O nosso tema hoje é: seu relacionamento não flui? A comunicação não acontece? E isso tem causado em você uma imensa solidão, a sensação de estar sozinha seguindo um projeto, de estar sozinho caminhando nessa história, lado a lado, mas nunca ter uma conexão com o outro? Isso é um tema bastante relevante e que acontece com muitos casais. Eu tenho acompanhado na terapia de casais muitos casais que reclamam desta dificuldade de fala, dificuldade de compreensão, dificuldade de entendimento. E cada um traz algumas coisas, o que pode ser que está fazendo com que o relacionamento não cresça e a comunicação não flui. Bom, uma coisa está interligada à outra. Toda vez que a gente percebe que o relacionamento não flui, precisamos olhar como está a nossa comunicação. Como é que nós estamos nos comunicando com o nosso parceiro, com a nossa parceira? Porque o que tem tido de reclamação é que dos homens normalmente diz que quando chega em casa à noite quer ficar sossegado. Mas o sossegado dele é pegar o celular e ver vídeos e ficar transitando pelas redes sociais e não se entrega nessa troca do cuidado da casa, do cuidado das crianças e muito menos na troca da conversa entre um e outro para entender como é que eles estão se sentindo, qual é a sensação que se tem nesta vivência e nessa construção da história do casamento. A mulher, por sua vez, ela tem muita vontade de estar com este homem sozinho para poder se conhecer, para poder aprofundar o relacionamento, mas muitas vezes isso é visto pelo homem como uma cobrança. Então, já vem você com suas cobranças. E muitas vezes não é, na verdade, uma cobrança. É uma fala para entender como é que os dois podem ficar mais felizes seguindo esse relacionamento junto e construindo essa história juntos. E quando essa comunicação não flui de ambos os lados, a distância se instala. Porque durante o relacionamento muitas coisas vão acontecendo. E nesse acontecer da vida, se o casal não der um tempo, não se colocar num momento de buscar esta evolução no casamento, realmente ou ele fica estagnado ou ele simplesmente toma outros caminhos. Eu tenho escutado muito o sofrimento da solidão a dois. O sofrimento de fazer muitas tentativas para que esse casamento evolua. E a solidão de perceber que a coisa não acontece. E muitas vezes está aí em como a mensagem chega para a pessoa. Para a mensagem chegar para a pessoa precisa estar atenta. Ela precisa querer ouvir o outro. Querer ouvir o que o outro pensa ou o que o outro sente. Sem essa coisa de dizer, essa raiva, esse mal-estar vai passar e depois tudo volta ao normal. Claro que muitas vezes a pessoa fica muito irritada e quer ter essa conexão, quer ter esse entrelaçamento de vida. Isso não acontece, a pessoa desiste. E ela desiste e vai cuidar da sua vida, das suas coisas. E ao desistir, vai ficando uma certa solidão.
E quando a pessoa tem no pensamento que não adianta falar, o que é que ela vai fazer? Ela vai ficar falando aí com ela mesma. Então, eu quero falar determinada coisa, porém não vai me ouvir, então eu não falo. Então eu calo. E aí cala e fica este silêncio, onde cada um vai buscar o seu convívio na sua solidão. E eu não estou falando da individualidade, estou falando da solidão mesmo. Aquilo que traz um sofrimento, um mal-estar, um peso para a pessoa que está se sentindo muitas vezes rejeitada, deixada de lado, sentindo que não é interessante. E com isso vem uma baixa autoestima com muitos questionamentos. Por que não quer conversar comigo? Talvez porque o que eu tenho para falar não interessa. Não é um assunto que tem tanta relevância. E aí a pessoa vai se sentindo diminuída nisso. Se não quer estar comigo, prefere estar na televisão, no celular, significa que eu não sou atraente o suficiente para que a pessoa queira estar comigo. Então eu não sou agradável. Então todas essas consequências vão levando a pessoa a também desenvolver transtornos emocionais, porque ela começa a entender que ela não é a pessoa que vai atrair a outra para esse relacionamento. E a rejeição é uma das coisas que traz uma grande dificuldade das pessoas crescer e evoluir também profissionalmente, socialmente, porque a pessoa vai se sentindo meio rejeitado, abandonado, então já não se cuida mais, já não se olha mais, já não traz para si um cuidado pessoal, um cuidado no desenvolvimento de sua intelectualidade, porque se vai falar com aquela pessoa que é mais próxima de ti e esta pessoa não te escuta, a pessoa vive uma solidão e para que ela possa evoluir, ela vai precisar vencer essa barreira e entender que muitas vezes o seu parceiro ou sua parceira que não fala contigo é porque também tem essa dificuldade. E que no processo de psicoterapia a gente percebe que se faz necessário criar um momento para que os casais possam dizer o que é que eles sentem, o que é que eles pensam. Muitas vezes casais que vivem junto há muito tempo não se conhecem. E não se conhece porque não fala de si, porque muitas vezes quer se colocar num papel de superioridade. E aí nunca traz a vulnerabilidade, a dificuldade que cada um tem neste viver, nesse transitar, nesse profissionalizar. Então vejam, mesmo que vocês tenham dificuldade de falar, crie um momento para estar junto e crie um momento para trazer as suas vulnerabilidades para que o outro consiga te entender. Por mais que seja difícil, eu sugiro a você, crie coragem, porque a vida que você tem não é tão longa assim. E se você viver nessa solidão e nessa tristeza, criando um terreno fértil para desenvolver as doenças emocionais, também não é nada interessante. Então eu convido você, crie coragem, crie um momento e comece esse diálogo. Se você vê que isso não acontece, fala para o seu parceiro, sua parceira, o que é que tu está sentindo. Muitas vezes falar de nós mesmos faz com que o outro tenha aí um engajamento, uma vontade de se escutar e um terreno para poder falar de si. Se você gostou desse vídeo, sábado que vem tem mais.